Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de sábado pra gente trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, tá? Ativa o sininho, compartilha, comenta, tudo isso aí ajuda, tá bom? Bom, só antes de começar a falar aqui do Campeonato Carioca, só dizer o seguinte, aquela notícia que saiu, inclusive da Rádio Itatiaia, que o Vasco estava tentando ali a contratação do Rony, parece que as conversas esfriaram. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? O Rony que é R$1.600.000, vai pra casa do caralho, pô. Joga o quê para ganhar um salário desse? O Vasco precisa, falei, né? Seria um excelente jogador aí para o Vasco, o Rony, para ser titular na ponta, mas para pagar quase R$2 milhões para esse jogador, de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Fica lá no Palmeiras, no banco de reserva, como eu falei, vai ser ruim para ele que não vai jogar e vai ser ruim para o Palmeiras que vai ter que pagar o salário dele, R$1.300.000 a R$200.000 por mês até o final do contrato, como fez lá com o Dudu, né? Então, acho que nesses moldes aí não tem que trazer mesmo. Aí saiu que parece que a negociação esfriou justamente por causa da pedida muito alta do jogador. Não sei que mundo, que planeta que o Rony ou os empresários do Rony andam, vivem, que acham que esse cara merece um salário desse, né? Então tá aí, a situação envolvendo o Rony parece que esfriou. Mais uma aí que não chega. Bom, jogos do Campeonato Carioca, 9ª rodada. O Flamengo jogou com o Fluminense e empatou. Para o Flamengo ainda falta um jogo contra o Botafogo, jogo atrasado. Mas é importante que para o Fluminense esse empate acaba deixando o Fluminense mais distante da zona de classificação aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Teve outro jogo também, o Boa Vista empatou em 2-2 com a Portuguesa, né? Acho que foi 2-2, cara. É isso aí. E o Flamengo foi 0-0 com o Fluminense. Inclusive o Boa Vista estava com 2 jogadores expulsos, foi lá e fez o gol, depois a Portuguesa foi lá e empatou, enfim, terminou 2-2 a partida. O que importa é que no G4 do estadual, com esses 2 jogos aí, continua lá o Volta Redonda primeiro com 16, que ganhou do Maricá ontem, né? O Urubu tem 14, é segundo, com empate foi para 14, o Vasco ficou com 13, é terceiro, e o Botafogo é o quarto com 12. Lembrar que o Botafogo e o Urubu, como eu falei, tem um jogo a menos. Aí ali, né, quinto, sexto, sétimo e oitavo, Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu com 12, o Maricá e o Fluminense com 11. Então tá aí a situação do Fluminense. Fluminense que jogou os clássicos, né? Perdeu para o Botafogo, empatou para o Flamengo e ganhou do Vasco. E agora pega o Nova Iguaçu e o Bangu. Então de 11, o Fluminense ganhando os 2, vai para 17. O Vasco tem 13. Se ganhar do Sampaio Corrêa, vai para 16. Fica fora, se não ganhar do Botafogo ou do Fluminense, ou do Flamengo. Fica fora, porque aí é saldo e se for confronto para tirar, por exemplo, se você empatar aí é 17, mesmo ponto do Fluminense, pode ser saldo de gol ou confronto entre os times. O Fluminense ganhou do Vasco. Então, o Vasco precisa vencer o Sampaio Corrêa se quiser pensar em classificação e vai ter que ganhar de um dos dois times no clássico. Como? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Bom, uma informação do RT Sport, o Necaxa do México desistiu da contratação do zagueiro venezuelano, o Ferrarese, que é de São Paulo. Diz que o Necaxa tinha oferecido 16,2 milhões de reais, São Paulo recusou a oferta, não quis negociar o jogador, e aí parece que o time mexicano agora quer contratar o Capasso, né? Tinha feito ali uma proposta de empréstimo, o Vasco não quer liberar o jogador por empréstimo, sabe que o contrato dele vence no final do ano, se liberar por empréstimo ele vai para receber salário e depois sai de graça. Então, o Vasco quer ter de volta o que investiu no jogador. Então, o Vasco quer $1 milhão, cerca de quase 6 milhões de reais, que é o que o Vasco investiu em 50% dos direitos do jogador,
para liberar ele. Senão vai ficar aí o ano todo, até depois assina o pré-contrato em julho, sai de graça e tomando no rabo, mais uma vez, graças aí à grande empresa, a empresa bilionária, né? E os executivos que fizeram belíssimos contratos para o Vasco da Gama. Falar em contrato, deixa eu fazer uma correção aqui, inclusive foi uma mensagem que eu li, tá? Eu falei que o Vasco devia ter ido para Portugal e feito o Bruma assinar um pré-contrato, e o cara falou, como que ele vai assinar um pré-contrato se ele tem contrato com o Braga? É diferente da situação envolvendo o Alan, que eu falei que o Botafogo foi lá e ele assinou um pré-contrato, realmente, então eu falei bobagem, né? O jogador tinha contrato com o Braga, não dava para ele assinar um pré-contrato com o Vasco. Tá? Só essa correção aqui, não tem problema nenhum em reconhecer que eu errei, tá? E eu errei e gosto quando as pessoas aqui fazem um canal junto comigo, que eu falei, canal de torcedor para torcedor, a gente está aqui para trocar essa ideia mesmo. Bom, sobre a execução que o Vasco sofreu, né, que perdeu, ou que pode perder 10% das ações da SAF, que podem ir a leilão, o GE publicou uma matéria afirmando que o Vasco está confiante na reversão, né, dessa situação. A dívida é referente a um escritório de advogados, estão cobrando aí mais de 3,5 milhões por ter defendido o Vasco contra ações na justiça para cancelar a assembleia que os sócios votaram para o Vasco virar uma SAF. Né? Então, um escritório foi lá e defendeu o Vasco e cobrou 3,5 milhões na justiça. Quem será que indicou esse escritório? Será que houve comissão? Tem padrinho aí no meio? Tem sócio desse escritório? É tudo muito na escura, né, cara? Mas muita gente se beneficiou, com certeza, eu já falei, da venda do Vasco da Gama. Bom, eu falei, a dívida é 3.563.000 reais. Né? A defesa do Vasco alega que inexiste no processo qualquer identificação ou reconhecimento de firma no contrato que sustenta a presente execução, não sendo razoável uma cobrança de mais de 3 milhões de reais com um contrato em condições tão precárias. É um contratozinho feito de gaveta, de camaradagem, e que não segue preceitos básicos aí, parece, para um valor tão alto, né? Então é isso que o Vasco argumenta para não perder os 10% aí. Eu não entendo muito a questão jurídica, mas estou trazendo aí o que publicaram lá no GE, tá? Então é isso, a gente só joga na segunda-feira, um final de semana tranquilaço para você curtir com a sua família, sem se estressar. Tem uma notícia que eu fiquei de dar e acabei esquecendo lá no início. O time que a gente vai encarar, né, que é o União Rondonópolis, ele deve vender o mando de campo. Então, esse jogo pode acontecer em Cuiabá ou aqui em Brasília. Pelo amor de Deus, não vem para Brasília não. Vem não, joga no Cuiabá, né? O torcedor de lá tá louco para ver o Vasco. Não aguento mais pagar ingresso, levar a família, aquele sofrimento. Mais uma vez, tá? Então, vem não, vem para Brasília. E ainda depois fica uma galera dizendo que a culpa é de Brasília. O Vasco não ganha porque a culpada é que aqui... É simples então, né? Pra gente ser campeão é só não jogar em Brasília. Porque falam que a culpa do Vasco jogar mal é porque jogar em Brasília dá azar. O gramado filé, né? O estádio com condições de estádio de FIFA, inclusive foi um dos que gastaram mais dinheiro aí, superfaturado, muita gente ganhou grana, né, com essa Copa do Mundo, essas reformas dos estádios. Então todas as condições para um excelente espetáculo, só que aí a culpa é de Brasília, não é do time que é horroroso, não é dos jogadores que não tem vergonha da cara, né, dos mortos que se arrastam em campo, que não assumem um protagonismo, uma responsabilidade, como fez o John Arias lá do Fluminense, que nem jogava de meia, foi improvisado ali e engoliu o meio de campo do Vasco. Curte, se inscreve no canal, deixe seu comentário, fique com Deus e saudações vascaínas.